Nada existe sem um propósito. Nada surge por si mesmo, sem propósito, sendo tudo no universo controlado por leis inteligentes. O nada não raciocina. Só há leis porque há um legislador. Tudo está interligado. Sendo tudo criado, pois o nada de nada é capaz, há um ser incriado, autoexistente, supremo criador de todas as coisas. Imaginem uma simples ratoeira, um conjunto de partes tão simples, formando um instrumento igualmente simples, conforme demonstrou Michael Behe, autor do best-seller A Caixa Preta de Charles Darwin. Ao expor o princípio da complexidade irredutível, mostrou que se tirarmos uma só peça dessa tão simples ratoeira, ela não funcionará. Imagine o universo controlado por leis absolutamente precisas e inteligentes, uma célula humana que não funcionaria se não fosse criada, construída de forma completa, com uma função específica dentro do todo. A razão pela qual o Criador de todas as coisas criou tudo o que existe foi para a sua glória, e sua criação testemunha o seu supremo poder. A célula humana, por exemplo, é um conjunto de usinas microscópicas de alta complexidade e outros componentes complexos, como corpúsculo de Golgi, retículo endoplasmático, ribossomos, lisossomos, membrana nuclear, membrana celular seletiva, ácido ribonucleico e desoxirribonucleico, entre outros, os quais, para que a célula pudesse funcionar, teriam, contrariando leis físicas, como tudo tende para a entropia máxima, o estado de desorganização de um sistema, e onde as coisas tendem para a dissociação e não para a síntese, não se manteria nenhum sistema sem um mecanismo de captação de energia e transformação em trabalho. Os componentes dessas partes celulares teriam que evoluir sincrônica e unidirecionalmente, numa só direção e à mesma velocidade, até que todos estivessem prontos ao mesmo tempo, interagissem e adquirissem vida. Em termos de probabilidade, isto é impossível. Registra a Bíblia que o que vemos é feito do que não se vê. A Bíblia diz isso principalmente em Hebreus, capítulo 11, versículo 3, que afirma que aquilo que pode ser visto foi feito daquilo que não se vê, referindo-se à criação do universo pela palavra de Deus. Encontramos registrado na Bíblia quando os judeus faziam sua travessia pelo deserto, rumo à terra prometida, eles levavam uma pá para cavar fora do arraial um buraco e lá deixar seus excrementos, conforme lemos em Deuteronômio, capítulo 23, versículos 12 a 13. Também terás um lugar fora do arraial, para onde sairás. Entre as tuas armas terás uma pá. E será que, quando estiveres assentado fora, então com ela cavarás e, virando-te, cobrirás o que defecaste. Também encontramos registrado em Levíticos, capítulo 13, os cuidados sobre a lepra, atualmente hanseníase, de modo a evitar o contágio da doença. E, portanto, desde aquele tempo, Deus já ensinava sobre profilaxia e higiene, ou seja, prevenção de doenças e cuidado com a saúde, antecipando-se muito à ciência. A Bíblia diz isso principalmente em Hebreus, capítulo 11, versículo 3, que afirma que aquilo que pode ser visto foi feito daquilo que não se vê, conforme já dissemos.
Como marionete, as pessoas são induzidas em tentativas de tirar Deus de cena, colocando o homem no centro de tudo, como o humanismo. Também o pluralismo e o relativismo são linhas de pensamento que os agentes das trevas utilizam para desviar o homem de Deus. É certo de que ninguém chega a Deus pelo conhecimento científico ou por qualquer iniciativa de sua parte, senão sendo sua salvação dependente completamente da graça de Deus. Todavia, os argumentos, mesmo quando o mundo sempre gera polêmica, tentando combatê-los, são evidência da autoridade bíblica, de sua inspiração pelo Espírito Santo, sendo, portanto, digna de todo crédito. Deus nos deixou suas instruções, a expressão de sua suprema vontade nas Escrituras registradas na Bíblia, as quais foram escritas por cerca de 40 pessoas que viveram em épocas diferentes e se dirigiram a públicos diferentes, em circunstâncias diferentes, durante um período de 15 séculos, apontando todas as narrativas para uma só direção, indicando que seguiram uma única fonte de inspiração, o Espírito Santo. O homem foi o ponto culminante da criação de Deus, pois foi formado à imagem e semelhança do Criador. Nascemos para adorar a Deus, para render somente a Ele toda a honra e toda a glória. A palavra de Deus expressa nas Escrituras Sagradas e mostradas na Bíblia são o manual de como devemos proceder, como e por que foram criadas todas as coisas. Essa palavra se impõe porque ela nos informa tudo o que acontece através dos tempos pelas suas profecias, as quais, sem exceção, ao chegarem ao tempo ao qual se referem, todas têm se cumprido integralmente, havendo profecias de duplo cumprimento. Deus, onisciente, onipresente, onipotente, sempre soube a respeito de tudo e da queda do homem, pela tentação de Satanás, antes chamado Lúcifer, um querubim, que pelo seu poder e formosura se envaideceu e revoltou-se contra Deus, querendo ser como ele adorado. Todavia, jamais a criatura poderia superar seu Criador. A perfeita justiça de Deus estabeleceu a pena de morte para o pecado, afronta a Deus. Porém, Ele tudo sempre conheceu desde os tempos da eternidade. Estabeleceu, Ele tudo sempre conheceu desde os tempos da eternidade e estabeleceu um plano de salvação para o homem, livrando-o da eterna condenação por sua absoluta incapacidade de quitar seu débito diante da justiça do Criador, a qual exige o derramamento de sangue inocente, imaculado de um justo, para lavar a culpa da afronta à sua lei, a lei de Deus. E assim está escrito em Romanos capítulo 3, versículos 10 a 12. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Assim, de tal modo nos amou, que enviou seu Filho unigênito, Jesus Cristo, quem veio em carne, e sendo Deus, pois existe desde sempre, da segunda pessoa da Santíssima Trindade, Deus é único, mas existe em 3 pessoas individualmente distintas, de uma mesma essência: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Filho esvaziou-se e tornou-se por um pouco tempo um pouco menor que os anjos. Porém,
jamais deixou de ser Deus. Foi concebido como homem em Maria por ação do Espírito Santo, de modo que o pecado original, existente em todo ser humano, após a queda do primeiro casal, para ele não passou, sendo impossível para ele ter qualquer mácula. Todo o comportamento do homem e todos os acontecimentos do universo foram preditos por Deus nas Escrituras, conforme lemos na Bíblia. Disse o Senhor, conforme está registrado em 1 Timóteo capítulo 2, versículos 5 a 6. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Não há nenhum outro intercessor, mediador, intermediário, ninguém, só Ele. Deus puniu o pecado na carne humana enviando o seu Filho unigênito, que se fez pecado por amor a nós, substituindo-nos no madeiro, que era o nosso lugar, pois está escrito em Deuteronômio, capítulo 21, versículo 23. O seu cadáver não permanecerá no madeiro, mas certamente o enterrarás no mesmo dia, porquanto o pendurado é maldito de Deus. Assim não contaminarás a tua terra, que o Senhor teu Deus te dá em herança. Não há amor maior que esse. Em Isaías, capítulo 53, versículos 1 a 5, lemos: quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor, porque foi subido como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha beleza nem formosura, e olhando nós para ele, não havia boa aparência nele, para que o desejássemos. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e experimentado dos sofrimentos. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Deus fez isso por nós, sendo nós pecadores. Ofereceria seu filho para salvar a própria mãe. Assim, Deus nos amou de forma única, sem que tivéssemos qualquer merecimento, senão a eterna condenação. Jesus Cristo, somente sendo completamente homem e completamente Deus, poderia pagar pelo impagável débito contraído por todo ser humano frente à justiça divina. Entretanto, somente aqueles que reconhecem o seu supremo sacrifício e incomparável demonstração de amor recebem a quitação do seu débito para com o Supremo Criador e lhes são obedientes. Podemos ver os mandamentos de Deus, Êxodo capítulo 20, versículos 3 a 17. Também em Deuteronômio capítulo 5, versículos 7 a 21. Vejamos Êxodo capítulo 20, versículos 3 a 17. Não terás outros deuses diante de mim. Não fareis para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima dos céus, embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Honra teu pai e a tua mãe para que prolonguem os seus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás,
Não furtarás, não dirás falso testemunho contra teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Reflita se você está seguindo a orientação de Deus ou o ensinamento de falsos mestres, contra os quais nos preveniu Jesus Cristo, dizendo que seriam muitos e a muitos enganariam. Disse Jesus que quem quiser segui-lo deve negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz, e assim lemos em Lucas capítulo 9, versículos 23 a 25. E dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, e tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Disse ainda Jesus: porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que por amor de mim perder a sua vida, a salvará. Porque que aproveita ao homem ganhar o mundo todo, perdendo-se ou prejudicando a si mesmo? Não devemos jamais priorizar as coisas deste mundo, pois os de Cristo deste mundo não são, devendo nós nos preocuparmos com as coisas de Deus. Jesus nos ensina no Evangelho de João, capítulo 10, na verdade vos digo, que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas, e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem porque conhecem a sua voz. Mas de nenhum modo seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus disse esta parábola, mas eles não entenderam o que era que lhes dizia. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: em verdade vos digo, que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá e achará pastagens. O ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Mas o mercenário, e o que não é pastor, de quem não são as ovelhas, viu o lobo e deixa as ovelhas e foge. E o lobo as arrebata e dispersa as ovelhas. O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tem outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Por isto o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para a dar e poder para tornar a tomá-la. Este mandamento recebi de meu Pai. Tornou, pois, a haver divisão entre os judeus por causa destas palavras. E muitos deles diziam: tem demônio e está fora de si. Por que o ouvir? Diziam outros: estas palavras não são de endemoniado. Pode, porventura, um demônio abrir os olhos aos cegos? Disse ainda Jesus em Mateus capítulo 7, versículos 13 a 14:
Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, poucos há que a encontrem. Você reconhece a voz do bom pastor? Ao meu Deus e Pai, por Cristo Jesus, toda a honra e toda a glória de eternidade em eternidade. Amém.